Quem não é por mim, sempre é contra mim. Todo nascido de Adão, não regenerado, não nascido do Espírito, é inimigo de Deus. Se pudesse, mataria o Senhor. Como no dia que escolheram, eles optaram por Jesus morto. Você tinha um bandido famoso, assassino, picareta. Ele era da pior espécie para ser crucificado daquele jeito. Você tem um criminoso notório. E você tem Jesus, um homem que tem feito bem. E perguntam ao povo: quem vocês querem que morram? E o povo diz: queremos Jesus. Mas há uma parábola que exemplifica muito bem essa ideia do ódio que o homem tem contra o Senhor. É a parábola da vinha. Jesus conta a seguinte parábola: um homem arrendou uma vinha, deixou ali com aqueles homens, com seus empregados, e foi embora. Depois de muito tempo enviou um servo. E o que aqueles homens que estavam na vinha, que não eram donos da vinha, disseram e fizeram? Mataram o servo, dizendo: essa vinha é nossa. O dono da vinha pensou: vou enviar o meu filho, assim quem sabe eles serão compassivos. Gente, é óbvio que é só parábola, tá? Está falando aqui de Jesus. É óbvio que Deus sabia que Jesus seria rejeitado. A profecia em Isaías declara isso. Vou enviar meu filho, quem sabe serão mais benignos. Eles então fazem o que quando vem o filho? Esse é o herdeiro da herança. Se nós o matarmos, a terra será nossa. Nossa. E eles o matam. Deus quer a sua vontade para ele. Você quer a sua vontade para si mesmo. Os dois querem o mesmo espaço. É óbvio que haverá guerra. Ódio. Às vezes há ódio declarado contra Deus. Às vezes há ódio declarado daqueles que blasfemam, daqueles que colocam um travesti numa cruz, daqueles que colocam um crucifixo no orifício traseiro. Às vezes o ódio é declarado. Mas mesmo em relação àqueles tão aparentemente piedosos, tão bem vestidos, se não nasceram de novo, diz Paulo, diz a Escritura, diz a experiência: quem não é por mim é contra mim, não importa, sempre são inimigos meus. Uma vez eu ouvia uma história de ele era um cara muito famoso, e essa pessoa cantava músicas cristãs, e era tão educado, ajudava as pessoas, e parecia tão cristão. Ele declaradamente dizia que não era, que tinha Deus, mas não frequentava uma igreja. E aí o incauto, o mais desapercebido, confundia e dizia: tá aí um genuíno crente. Mas logo em seguida, nas suas entrevistas, essa pessoa falava uma coisa atrás da outra, que era contrária, que eram coisas contrárias aos pensamentos bíblicos, uma atrás da outra. E obviamente a plateia, na entrevista, dizendo que tudo aquilo era lindo. Então você está vendo ali uma pessoa que canta sobre Deus, uma pessoa que ajuda, óbvio, uma pessoa tão simpática, carismática, que jamais teria coragem jamais aprovaria a ideia de um travesti na cruz, de alguém com um crucifixo no orifício traseiro. Ela repudiava tudo isso. E no mesmo instante, com palavras dóceis, essa pessoa semeava doutrinas malignas e contrárias à fé cristã. A carne não pode agradar a Deus. A primeira implicação disso: todos os ímpios, todos eles, precisam se converter. Ah, mas aquele cara lá, ele não é um cristão genuíno, ele é budista, mas ele parece que é tão bom. A carne não pode agradar a Deus. O homem sem o Espírito de Deus não pode. Se você acredita que isso é uma heresia, afirmar que um homem sem Deus é agradável a Deus é heresia. Sabe o que você está dizendo? Sabe o que você está dizendo quando uma pessoa não cristã, ela pode ser salva? E você está dizendo o seguinte: por que Jesus veio? Por que Jesus veio morrer por nós? Há um homem lá fora que ele não creu em Jesus. E este homem, ele conseguiu ser bom por si mesmo. Ele conseguiu cumprir a lei por si mesmo. Por que Jesus veio? Lembre-se, cada vez que você diz que um não cristão é bom o bastante,
para não precisar ter fé em Jesus para ser salvo, você está dizendo isso. A vinda de Jesus foi inútil. Isso é heresia. Heresia. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode.